A chuva caía há horas, lavando a poeira da pequena cidade suburbana de Asheville, na Carolina do Norte. Dentro de um café mal iluminado na esquina da Maple Street, uma mulher sentava-se perto da janela, os dedos trêmulos envolvendo uma chávena de café intocado. O seu nome era Clara Hayes, 34 anos, viúva há 4 anos. Ela usava um suéter creme simples e um lenço preto. Os seus olhos transmitiam uma tristeza que só quem perdeu tudo poderia compreender. Cada gota de chuva que escorria pelo vidro lembrava-lhe as lágrimas que há muito deixara de derramar em público. As pessoas à sua volta viam uma mulher calma e graciosa, mas por dentro ela era uma tempestade que se esforçava para não se destruir. Se acredita na bondade, na cura e nas segundas oportunidades, reserve um momento para curtir, comentar, partilhar e subscrever este canal. Porque às vezes, os encontros mais inesperados podem reconstruir os corações que pensávamos estar além de qualquer reparação. Clara não deveria estar ali naquela noite. Ela estava a conduzir para casa depois do trabalho, perdida nos seus pensamentos, quando a chuva forte a obrigou a parar. O café era pequeno, tranquilo e afastado da estrada principal, tal como ela, tentando existir sem ser notada. Ela enterrou o seu marido Mark há anos, após um trágico acidente de carro. Ele tinha sido o seu namorado da faculdade, o seu melhor amigo, o seu único amor. Desde então, a vida tinha sido sobre sobreviver um dia de cada vez, pelo bem do seu filho de 7 anos, Eli. O amor para ela era um capítulo encerrado, algo que pertencia a outra vida. Enquanto estava sentada ali, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem da sua amiga Rachel, que a implorava para tentar namorar novamente. Apenas um jantar, disse Rachel. Não podes viver a tua vida inteira sozinha. Clara riu-se, mas Rachel secretamente marcou um encontro às cegas para ela naquela noite. E quando Clara finalmente viu a mensagem, percebeu que o homem deveria encontrá-la ali mesmo, naquele café. O seu instinto disse-lhe para sair. Mas antes que ela pudesse, a campainha acima da porta tocou suavemente. Um homem alto, com cerca de 40 anos, entrou, sacudindo a chuva do casaco. Ele olhou em volta, os seus olhos castanhos a examinar a sala até pousarem nela. Clara sentiu uma estranha agitação no peito. Havia algo de sólido e gentil nele, algo que não se parecia com o mundo que ela conhecia. Ele caminhou em direção à sua mesa e, por um momento, ela quis desaparecer. Mas então ele sorriu. Aquele sorriso não era ensaiado nem encantador. Era real, caloroso e paciente. Ele apresentou-se como Nathan Cole. Era engenheiro civil, tinha se mudado recentemente para a cidade, divorciado há 3 anos, e criava uma filha de 10 anos chamada Sophie. A sua voz era calma, e não havia pressa nas suas palavras. Nenhuma pressão. Conversaram sobre o tempo, os seus filhos, pequenas coisas sobre o trabalho e o conforto tranquilo das cidades pequenas. Clara percebeu que estava a falar mais do que pensava que falaria. Contou-lhe sobre Eli, sobre como era difícil criá-lo sozinha, sobre as escadas, e sussurrou a pena que a seguia para onde quer que fosse. Nathan ouviu em silêncio, sem julgar. Quando a empregada trouxe a comida, Clara percebeu que estava a sorrir pela primeira vez em semanas. Quase se sentiu culpada por isso. Como ousava sorrir quando Mark já não estava mais ali? Quando tinha prometido manter o seu coração trancado para sempre. Mas Nathan não pediu isso. Ele não investigou o passado dela, nem ofereceu consolo vazio. Ele apenas ficou ali, presente, ouvindo, fazendo-a sentir-se segura. Depois do jantar, quando Nathan se ofereceu para acompanhá-la até o carro, ela hesitou. A chuva ainda caía em gotas suaves, as luzes da rua brilhando como estrelas refletidas no asfalto molhado. Quando chegaram ao carro, Clara respirou fundo e finalmente disse o que vinha aguardando a noite toda. "Preciso de lhe dizer uma coisa", sussurrou ela, com a voz trêmula. "Sou viúva." Por um longo momento houve silêncio. O som da chuva preenchia o espaço entre eles. Nathan olhou para ela, não com pena, nem com surpresa, mas com compreensão silenciosa. Então, sorriu gentilmente e disse, "Não se importa que eu seja divorciado, certo?" Ela abanou a cabeça. "Então, por que me importaria que fosse viúva?" Disse ele suavemente. "Vejo uma mulher, não um título." Aquelas palavras afetaram-na mais do que ela esperava. Não eram poéticas, eram simples, honestas. E pela primeira vez em anos,
Clara sentiu algo abrir-se dentro dela. Uma parte do seu coração que estava congelada desde o dia em que perdeu Mark. Ela não sabia na altura, mas aquela noite chuvosa foi o início de uma nova fase na sua vida. Uma fase que testaria a sua coragem para amar novamente. Nas semanas seguintes, Nathan e Clara começaram a encontrar-se casualmente. Café depois do trabalho, passeios no parque com os filhos, coisas simples que lentamente construíram uma ponte entre os seus mundos. Eli e Sophie tornaram-se inseparáveis, rindo e brincando como irmãos. Nathan às vezes consertava pequenas coisas na casa de Clara. Um cano com vazamento, uma porta que rangia, sem esperar nada em troca. A presença dele tornou-se um conforto silencioso, algo que ela esperava ansiosamente. Mas a cura não era linear. Havia noites em que Clara acordava a chorar, ainda chamando pelo nome de Mark. Havia dias em que ela cancelava planos com Nathan, com medo de trair o seu passado. Ela carregava a culpa como uma âncora e, por mais gentil que Nathan fosse, sentia que não merecia ser feliz novamente. Numa tarde, ela confessou tudo a ele. Estavam sentados num banco do parque a observar as crianças brincarem. Não posso prometer que vou parar de sentir saudades dele, disse ela. Nathan olhou para ela, com os olhos cheios de gentileza. Então não prometa, ele disse. O amor não apaga o amor. Clara, ele se soma a ele. Talvez o coração não seja um quarto com uma única chave. Talvez seja uma casa que pode crescer. Aquelas palavras mudaram algo profundo dentro dela. Lentamente, ela começou a entender que deixar o amor entrar novamente não significava que ela estava a esquecer Mark. Significava que ela estava a honrar a vida que ele queria que ela vivesse. Com o passar dos meses, a amizade deles se aprofundou em algo que nenhum dos dois tentou rotular. Não houve grandes confissões nem promessas, apenas um entendimento silencioso. Uma noite, Nathan convidou Clara e Ellie para jantar. Sofia tinha feito as decorações e Nathan tinha cozinhado esparguete, o único prato que ele afirmava saber fazer sem queimar. Foi confuso, barulhento e imperfeito, mas parecia uma família. Quando Clara olhou à volta da mesa, vendo Eli a rir com Sophie e Nathan, a fingir-se ofendido com as piadas deles, sentiu um calor a espalhar-se pelo peito. Pela primeira vez em 4 anos, ela não se sentiu sozinha. No entanto, o mundo nem sempre era gentil. Quando as pessoas da cidade começaram a cochichar que ela estava a seguir em frente muito rápido ou desrespeitando o seu falecido marido, Clara entrou em colapso novamente. Um domingo, depois da igreja, um velho vizinho se aproximou dela e disse: "Deve ser bom esquecer tão facilmente." Naquela noite, Clara sentou-se na varanda com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nathan se aproximou sem fazer perguntas. Ele apenas sentou-se ao lado dela em silêncio, segurando a sua mão. "Não precisa provar nada a ninguém", disse ele suavemente. "A senhora amou profundamente, perdeu profundamente e ainda assim continua de pé. Isso não é traição, é coragem. Não foi uma solução instantânea, mas deu-lhe força para se reerguer. Ela aprendeu a ignorar o barulho, a concentrar-se na verdade silenciosa do seu próprio coração. Aos poucos, ela começou a fazer voluntariado no centro comunitário, ajudando outras viúvas e pais solteiros a reconstruir as suas vidas. Nathan apoiou-a em cada passo do caminho, não como um salvador, mas como alguém que acreditava nela, mesmo quando ela não acreditava. 1 ano depois, Nathan convidou-a para ir ao mesmo café onde se conheceram. A chuva caía novamente, assim como naquela primeira noite. Enquanto se sentavam perto da janela, Nathan colocou uma pequena caixa de veludo sobre a mesa. "Clara", disse ele com a voz a tremer um pouco, "sei que passaste por mais do que qualquer pessoa deveria ter de enfrentar. Sei que o amor para ti não é algo simples ou novo, mas também sei que a vida raramente nos dá segundas oportunidades, e quando o faz, não devemos ter medo de as aproveitar." Os olhos de Clara encheram-se de lágrimas quando ele abriu a caixa. Dentro havia um anel de prata, simples, mas elegante, com uma pequena safira que brilhava como gotas de chuva. Ela cobriu a boca, emocionada. "Não precisa responder agora", disse Nathan rapidamente com voz cheia de carinho. "Saiba apenas que estou aqui. Seja hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, continuarei a ver-te como a mulher que encontrou coragem quando a vida lhe deu todos os motivos para desistir." Clara olhou nos olhos dele,
e toda a dor, medo e solidão que carregava começaram a se dissolver. Ela respirou fundo e sussurrou. Mark costumava me dizer que o amor nunca morre. Ele apenas encontra novas maneiras de permanecer vivo. Talvez este seja o amor me encontrando novamente. E enquanto a chuva caía lá fora, ela assentiu entre lágrimas. Sim, Nathan, disse ela suavemente. Acho que estou pronta. Eles não precisavam de aplausos ou comemorações. O amor deles não era sobre fogos de artifício. Era sobre cura, resiliência silenciosa e duas almas quebradas que encontraram luz na escuridão uma da outra. Se esta história tocou o seu coração, curta, partilhe e inscreva-se para nos ajudar a espalhar mensagens de esperança, cura e segundas oportunidades. Porque o amor verdadeiro, não é sobre começos perfeitos. É sobre corações corajosos que escolhem acreditar novamente. Pedido especial de balão de fala. Diga-nos nos comentários, acredita que o amor pode voltar após uma perda? As suas palavras podem dar a alguém a coragem para recomeçar. E algures, para além da chuva e da dor, duas almas encontraram a paz. Prova de que, mesmo após as despedidas mais difíceis, a vida ainda pode sussurrar. Está tudo bem amar novamente.